Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler os 5 primeiros versos do capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do verso 1 ao 5. Nós faremos a leitura na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Acompanhe com atenção e reverência a palavra de Deus. Diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, nós te bendizemos, porque o teu culto, Senhor, é para a tua glória, mas ainda assim o Senhor tem misericórdia e é gracioso com o teu povo e fala conosco. Nós te bendizemos por isso. E rogamos, Senhor, para que nessa hora, pelo poder do teu Espírito Santo, a verdade de que Cristo Jesus e somente Cristo é o que nos basta, seja arraigada, enraizada em nossa alma, Senhor, para que a nossa vida seja orientada por essa verdade. Ó Senhor, que o teu Espírito nos faça amar mais a Cristo e contemplar mais profundamente a sua glória, Senhor, nesta manhã, para que vivamos de maneira que te agrade. Te louvamos, Deus triuno, porque és o nosso bondoso Deus, o Deus da nossa salvação, que nos fortalece e que nos salvou por Cristo Jesus, aquele em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Que um pouco mais, Senhor, um pouco mais da glória de Cristo seja desvendada diante dos nossos olhos nesta manhã. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quanto uma família precisa ganhar financeiramente para viver bem? Segundo informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, em abril de 2024, em abril deste ano, o salário mínimo necessário para sustentar uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 6.912,69. Entretanto, a maioria dos brasileiros, isto é, cerca de 90%, ganham um salário inferior a R$ 3.422. E 70% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos apenas. Será que isso é realmente suficiente para sustentar uma família? Eu já vi, irmãos, gente que vive muito bem com pouco e gente que vive muito mal com muito. Isso acontece. O suficiente financeiro depende de vários fatores. E esses fatores incluem tanto injustiça social quanto irresponsabilidade individual. Às vezes nós gostamos de colocar a culpa na injustiça social, mas nos esquecemos da irresponsabilidade individual. Imagine, por exemplo, se todas as pessoas ganhassem exatamente a mesma coisa. Se todas as pessoas tivessem os mesmos recursos à disposição, será que todos viveriam igualmente bem? É bem possível que não. E a fé cristã é um exemplo disso, irmãos. Todos nós temos o mesmo Cristo, recebemos o mesmo Evangelho,
temos o mesmo Espírito Santo, temos os mesmos meios de graça, a oração, a palavra, os sacramentos, e lidamos com o reino de Deus de maneira diferente. Uns vivem a fé bem e outros com os mesmos recursos vivem tropeçando e tropeçando e caindo e tropeçando. Usam os recursos que estão disponíveis muito bem. Outros desprezam esses recursos e recorrem a outras coisas. Um exemplo de alguém que usou muito bem os recursos da fé cristã que lhe estava disponível é o apóstolo Paulo. Esse apóstolo que entendeu o seu ministério como um privilégio, como algo dado pelo Senhor, que é o que nós vimos no sermão passado, no final do capítulo 1. Lá, no verso 24 do capítulo 1, Paulo começou a falar sobre o seu ministério, e que ele se alegrava, inclusive, de sofrer por causa da igreja, em prol da igreja. Irmãos, Paulo usou os recursos que tinha à sua disposição para garantir que o seu ministério agradasse a Deus e fosse edificante para a igreja. Agora, no começo do capítulo 2, especialmente nos versos que nós acabamos de ler, os versos de 1 a 5, ele continua a falar do seu ministério. E agora ele fala da sua luta, a sua luta para servir a igreja e para glorificar a Deus. A luta de Paulo, irmãos, servem para nós também. A luta de Paulo pelos crentes de Colossos, pelos crentes de Laodiceia, uma cidade que ele menciona no verso 1, é a luta para glorificar a Cristo e que mostra como a vida de Paulo estava centralizada na suficiência de Cristo. Sem dúvida, o verso 3 é o verso mais importante dos 5 versos que nós lemos. Digo mais, é sem dúvida o verso mais importante de toda a carta de Colossenses. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É exatamente por isso, irmãos, que quando começamos essa série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses, nós denominamos a série como a supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo na luta contra o engano. Por suficiência, nós devemos simplesmente entender que Cristo basta, Ele é o bastante, Ele é suficiente. Cristo, somente Cristo é suficiente para encararmos os desafios da vida cristã sendo vivida em um mundo quebrado. A luta de Paulo em favor do povo de Deus orienta a nossa atenção para aquilo que é central. E 2 coisas são centrais na luta de Paulo nesses versos. E essas 2 coisas também orientam a maneira como nós devemos lutar. E a maneira, irmãos, como nós devemos viver. Porque, para viver fielmente em um mundo cheio de enganos, é necessário que nós mantenhamos Cristo como centro da nossa vida. Há 2 verdades centrais sobre a luta de Paulo e que dizem respeito também à nossa luta que nós veremos. A primeira delas, nos versos 1 e 2, é: lute para que o conhecimento de Cristo oriente a sua vida. Lute para que o conhecimento de Cristo oriente a sua vida. Nós veremos verso a verso como que isso produz a nós algum impacto e deve mudar a maneira como nós vivemos. Não é difícil, irmãos, perceber que Paulo é alguém realmente centrado em Cristo. Olha o que ele diz no verso 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Paulo, então, está lutando por 3 grupos de pessoas: pelos cristãos de Colossos, pelos cristãos de Laodiceia e por todos aqueles que sequer viram a sua face. Laodiceia, por exemplo, era uma igreja que ficava, a cidade, aliás, ficava a 19 quilômetros de Colossos. E Paulo não foi o plantador desta igreja, de Laodiceia nem de Colossos. Isso significa que ele não conheceu nenhum deles, daqueles irmãos, presencialmente, pessoalmente. Eles conheciam Paulo por nome, mas Paulo os amava e lutava por eles. Paulo lutou em oração e dedicando a orientá-los, isto é, escrevendo as cartas para que a igreja fosse, então, fiel ao Evangelho. Paulo, irmãos, era um apóstolo e por isso era usado por Deus para pregar o Evangelho e para balizar a crença doutrinária da igreja. Nós
que não vimos Paulo, que não o conhecemos pessoalmente, somos beneficiados pelo ministério do apóstolo Paulo, quando ele registra as verdades de Deus em cartas para orientar a vida da igreja. A sua batalha o levou a estar preso, que era a condição em que ele estava quando escrevia a carta de Colossenses e outras tantas cartas. Mas ele não foi o plantador dessa igreja. Essas, tanto Colossos como Laodiceia, foram certamente igrejas plantadas por Epáfras, que era realmente um discípulo do apóstolo Paulo. Perceba, irmãos, a luta de Paulo não era uma luta que envolvia o seu conhecimento pessoal das pessoas. Isso mostra que Paulo estava centrado em outra coisa, que não o seu próprio ministério ou em si mesmo. Ele lutava por aqueles que ele não conhecia. Paulo era alguém que vivia conscientemente, se esforçando e sacrificando-se por gente que sequer o conhecia pessoalmente. Inclusive por nós, irmãos, que somos beneficiários diretos do ministério do apóstolo Paulo. Paulo era capaz de se sacrificar para que o conhecimento de Cristo chegasse a outras pessoas, mesmo que ele não levasse o mérito por isso. Talvez você pense, mas Paulo era um apóstolo e nenhum de nós hoje é um apóstolo. Na verdade, realmente não há apóstolos hoje. E, por ser apóstolo, a experiência do apóstolo Paulo, por vezes, pode ser descrita como muito exclusiva, muito própria do apostolado. Entretanto, irmãos, nós não podemos nos iludir de que as diferenças, isto é, que havia coisas exclusivas para o ministério apostólico, significa então que não há nada de similaridade. Isto é, que não há nada que Paulo viveu que nós também devemos viver. Não há nada que Paulo fez que nós também não devamos fazer. Isso é um erro. Na verdade, algumas das lutas do apóstolo Paulo de servir o povo de Deus também inclui o tipo de luta que nós vivemos. Com algum grau de diferença, certamente, mas a luta de Paulo baliza, orienta a maneira como nós devemos lutar na vida da igreja. Hoje em dia, irmãos, nós entendemos o serviço na igreja como meramente voluntário. Eu quero fazer e vou lá e faço. Vocês acham que era assim que Paulo pensava? Vocês acham que a vida do apóstolo Paulo era orientada por voluntariedade? Vocês acham mesmo que alguém que se sacrifica em prol dos outros, inclusive daqueles que não conhecem, era vivida por voluntariedade, irmãos? Voluntariedade o mundo tem. Mas na igreja nós somos assim, irmãos. Nós fazemos as coisas por voluntariedade. Nós somos incapazes de se sacrificar por aqueles que nós conhecemos. Não digo nem por aqueles que nós não conhecemos. E não entenda errado, o nosso sacrifício não salva a nós mesmos e nem a ninguém. Nós não devemos sacrificar-se para ser salvos. A questão, irmãos, é que a nossa aptidão para não se sacrificar e para fazer as coisas na igreja assim, de um jeito que eu digo que é voluntário, eu tenho vontade de fazer, demonstra uma realidade pior que está no nosso coração, que Cristo não é central na nossa vida. Nós não lutamos pelo conhecimento de Cristo se tornar acessível para outros, e não lutamos para que nós mesmos conheçamos a Cristo. Então o nosso problema não é que a gente não se sacrifica, o nosso problema é que Cristo não está no centro da nossa vida, irmãos. Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, não ocupa na nossa vida o centro, porque se isso fosse verdade, a nossa vida seria orientada pelo desejo de conhecê-lo e fazê-lo conhecido. É por isso que nós não lutamos como Paulo, não é porque nós não somos apóstolos. Porque se Cristo for tão grande diante dos nossos olhos, a nossa vida será orientada por conhecê-lo e fazê-lo conhecido. E Paulo continua, irmãos, no verso 2, ele diz a razão pela qual ele lutava. Ele lutava para que o coração deles, de todos esses crentes que ele havia citado,
seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção de entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Então Paulo apresenta 3 razões para a sua luta. A primeira delas é para que o coração deles seja confortado. A palavra confortado aqui tem o sentido de fortalecer, de ser encorajado. Isto é, Paulo queria que eles fossem fortes. E como eles poderiam ser fortes? Apenas se tivessem o coração centrado em Cristo. E coração, a palavra que o apóstolo Paulo usa, não deve ser confundida com a nossa noção abrasileirada de coração. Quando a gente fala de coração, aquilo que vem à nossa mente são as emoções. Mas tanto na cultura hebraica quanto na cultura do Novo Testamento, que é escrita majoritariamente por hebreus, como Paulo, coração é o cerne do ser. O cerne é onde nós somos refletidos como uma pessoa inteira. O coração na Escritura diz respeito não só às emoções, mas também aos pensamentos e às vontades. Quem nós realmente somos. Esse fortalecimento deve nortear os nossos pensamentos, as nossas vontades e também as nossas emoções. E como disse, esse fortalecimento só vem pela compreensão do mistério de Deus, que é Cristo, que Paulo diz no final do verso. Em segundo lugar, Paulo também diz que luta para que o coração deles, de novo, o cerne do ser, esteja vinculado em amor. Isso significa que Paulo lutava para que as igrejas desfrutassem da verdadeira comunhão cristã, na qual o amor era a marca das relações pessoais na igreja. Irmãos, uma igreja que não se ama é uma igreja que não conhece a Cristo. Se você tem dificuldade de amar os seus irmãos, amar os diferentes, então talvez você não conheça bem a Cristo. E se você o conhece, então Cristo não está ocupando a posição central, porque Cristo morreu para nos unir. E se nós desprezarmos isso, nós estamos desprezando a obra de Cristo. Eu não posso imaginar que uma pessoa que tenha Cristo como centro seja incapaz de amar os seus irmãos. Em terceiro lugar, Paulo diz uma frase mais longa agora. Ele luta para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, isto é, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Essa é uma frase longa que, resumidamente, pode dizer o seguinte: Paulo então está lutando para que eles cresçam na fé por meio do entendimento e da compreensão do mistério de Deus, que é Cristo. Ou seja, como eles vão crescer? Conhecendo mais profundamente é Cristo. Só desse modo os cristãos podem ser encorajados, podem viverem unidos em amor e podem crescerem na fé. Isto é, somente pela compreensão do mistério de Deus, que é Cristo. Somente por isso. Eu já disse e repito, nenhum de nós, irmãos, é apóstolo. E poucos entre nós são oficiais, pastores, presbíteros, diáconos. Mas essa luta para que a igreja viva as graças do Evangelho na sua inteireza, na sua integridade, não é uma luta que deveria ser exclusiva de apóstolos, pastores, presbíteros e diáconos. Não é. Essa é uma luta de todos os cristãos. De todos. Inclusive, se você tiver com a sua ordem de culto, você vê aqui na frente o lema da igreja: conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. É isso que está escrito aqui. Conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. E pergunto, você tem lutado por isso ou você faz isso apenas quando dá certo? Você se sente um voluntário nessa obra ou alguém cuja vida é orientada pela grandeza de fazer Cristo conhecido e de conhecê-lo mais profundamente? Irmãos, essa verdade deve orientar a nossa vida. Essa verdade deve reger a nossa vida em qualquer esfera. Igreja, trabalho, família, escola e qualquer lugar que eu esteja associado. A minha vida deve ser orientada pela grandeza de conhecer a Cristo e de fazê-lo conhecido. A não ser que Cristo não seja tão grande e tão maravilhoso assim como nós dizemos que é. Mas se Ele é, irmãos, e eu creio que Ele é muito mais glorioso do que alguns de nós é hoje capaz de ver,
então a nossa vida deveria ser orientada por isso. Então oriente a sua vida por essa verdade, de conhecer a Cristo e de fazê-lo conhecido. Lute por isso. Paulo não fazia isso porque ele era um apóstolo. Ele fazia isso porque a sua vida estava centrada em Cristo. E a sua vida estava centrada em Cristo porque Paulo sabia quem era o Senhor Jesus Cristo. Como apóstolo, ele saiu pelo mundo para fazer Cristo conhecido. Você não é apóstolo e não precisa fazer isso. Como apóstolo, Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, cartas que balizaram, que orientaram a doutrina da igreja cristã até os dias de hoje. Você não é apóstolo e você não precisa fazer isso. Mas lutar para fazer a verdade da palavra de Deus conhecida, irmãos, isso é uma obrigação de todo cristão. E você não fará isso só se Cristo não for central na sua vida. A sua vida deve ser orientada pelo conhecimento de Cristo, para que você conheça Cristo e o faça conhecido. Essa é uma responsabilidade diária de cada cristão cuja vida está centrada em Cristo Jesus. Essa foi então a primeira verdade que nós aprendemos aqui com Paulo nos versos 2 e 3. E ela é que a nossa vida deve então ser orientada pelo conhecimento de Cristo Jesus. Isso significa que a nossa vida deve estar centrada em fazer Cristo conhecido e conhecê-lo. Agora, uma segunda verdade nos versos de 3 a 5 é que nós devemos então lutar para que a suficiência de Cristo oriente a nossa vida. O primeiro, irmãos, é que nós devemos lutar para que o conhecimento de Cristo oriente a nossa vida. A segunda é para que a suficiência de Cristo oriente a nossa vida. E é agora que nós chegamos à parte mais importante do texto e à parte mais importante da carta de Paulo aos Colossenses. A maioria dos cristãos professam na teoria que Cristo é realmente suficiente, mas na prática eles recorrem a tantas outras coisas quando Cristo, somente Cristo, poderia fornecer as respostas e o conserto para eles neste mundo quebrado em que vivemos. Nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Paulo diz, aí no verso 3, que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Irmãos, nós devemos lembrar que a igreja de Colossos estava sendo atacada por falsos mestres. Falsos mestres que podiam ser tanto de origem judaica ou de origem grega. E o mais provável é que havia falsos mestres de duas origens, tanto de origem grega quanto de origem judaica. Para os judeus, a lei era a sabedoria. Naturalmente, eles queriam impor então aos gentios, como os irmãos de Colossos, que eles vivessem de acordo com as leis, inclusive as leis cerimoniais de Israel. Já os gregos entendiam então que a sabedoria era uma forma de alta intelectualidade, que poderia oferecer resposta de sobre diversos tipos de problemas no mundo. Uma resposta que, via de regra, era encontrada nas filosofias seculares. Mas quando Paulo, então, diz que em Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, isso significa que, para Paulo, nenhum cristão deve enxergar sabedoria em nenhuma outra fonte que não seja em Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer, irmãos. Os crentes não devem enxergar sabedoria em nenhuma outra fonte que não seja em Cristo. Mas eu pergunto, será que é realmente assim na prática? Não para a maioria dos cristãos. É claro que quando nós falamos de suficiência de Cristo, é, sem dúvida, necessário explicar para o que ele é suficiente. Se você tiver com um problema no motor do seu carro, obviamente Cristo não vai ser suficiente para isso. Você vai precisar levar o carro ao mecânico. Se você também tiver com dores musculares ou com um osso quebrado, embora Cristo certamente tenha poder para te curar, ele não diz que nessa vida será suficiente para isso. Então, certamente, você vai precisar ir ao ortopedista.
Então é preciso que nós entendamos, irmãos, que quando nós falamos sobre a suficiência de Cristo, nós estamos falando sobre tudo aquilo que Cristo prometeu ser suficiente. Sobre tudo aquilo que Cristo prometeu resolver. Por exemplo, Cristo é suficiente para a nossa salvação? Sim. Então isso significa que nós não precisamos agregar nenhuma obra, ou ninguém precisa agregar nenhuma obra para garantir a nossa salvação. Pelo contrário, Ele a garante por nós. Será que Cristo é suficiente para promover as soluções para o mundo em que nós vivemos? Sim, Ele disse que é. Então nós esperamos que essas soluções sejam oferecidas por Cristo e em Cristo, mesmo que nós precisamos engajar essas verdades. Mas, na prática, irmãos, alguns cristãos procuram a resolução para os problemas da humanidade na política, na economia, nas ciências, na psicologia, na filosofia. Mas a resposta para o mal moral, para as dores desse mundo, para a falta de esperança desse mundo, estão somente em Cristo. Pergunto, Cristo é suficiente para as dores da nossa alma, para a tristeza, para o luto, para as dificuldades no casamento e até para a depressão? Sim, é claro que é. Mas mesmo sabendo dessa verdade, alguns erram e ainda insistem em psicologizar o Evangelho. Alguns outros departamentalizam a vida. Eles separam a vida religiosa da vida psicológica. E até pastores procedem dessa forma, irmãos, e encaminham as suas ovelhas com problemas do coração para psicólogos que não conhecem a Cristo e muito menos o Evangelho. E sem dúvida há uma incompetência pastoral que foi ocupada pela psicologia. Mas a maioria dos cristãos consegue perceber que recorrer a uma ciência da alma, que não acredita na alma, que não considera o pecado, e por isso não leva em conta a culpa, a necessidade do arrependimento, e principalmente a obra de Cristo, é na verdade desprezar a Cristo e o Evangelho. E esses mesmos cristãos dizem seguir a Cristo, mas buscam sabedoria fora de Cristo. Veja, irmãos, qualquer ciência que concorra com a verdade de Deus deve ser desprezada. Nós precisamos fazer uma escolha. Se Cristo é suficiente ou não. A nossa vida precisa ser orientada pela suficiência de Cristo. Sem dúvida, às vezes, irmãos, nos faltará respostas. As coisas nesse mundo são difíceis. Nós teremos aflições. A promessa é essa. Pode ser que nós fiquemos perplexos diante das situações, isto é, fiquemos sem entender o que está acontecendo. Mas nós precisamos fazer uma escolha, e escolher confiar em Cristo. Escolher confiar que Cristo é suficiente para orientar a nossa vida. Somente em Cristo nós encontraremos sabedoria para guiar nossa vida. E mais uma coisa, irmãos, o fato de Cristo ser suficiente não significa que as coisas sempre vão estar claras para nós. Não. Cristo ser suficiente não significa que nós teremos todas as respostas. Não é isso, não entenda errado. A sabedoria e o conhecimento estão ocultos nele. Isso implica que ele sabe e conhece todas as coisas, não que ele sempre nos contará essas coisas. Porém, a verdade consoladora nisso é que nós podemos confiar e descansar nele, porque ele tem as respostas. Irmãos, se Jesus diz para você, faça isso, você vai perguntar, Senhor, mas não vai dar certo. É sério que você vai perguntar isso para ele? A gente tem evidências na Escritura de que não precisamos perguntar, irmãos. Desde uma coisinha pequena, como assim, jogue a rede do outro lado. Mas Senhor, eu joguei a rede a manhã inteira, não peguei nada. Mas como é o Senhor que está falando, eu vou jogar. E aí aquela multidão de peixe. Até atravessemos o mar
e aquela tempestade furiosa e todo mundo temendo pela vida, ele não disse que ia atravessar? Ele não disse que o barco ia passar para o outro lado da margem? Irmãos, a gente pode confiar naquele em quem a sabedoria e o conhecimento está oculto. Não escolha confiar na sabedoria desse mundo. Naquilo que ele prometeu ser suficiente. Confie na suficiência dele. Porque eu te garanto, ele é suficiente. Ele é. Seguindo ainda o raciocínio de Paulo, irmãos, ele diz no verso 4, um pouco mais sobre a suficiência de Cristo e por que ele está falando sobre a suficiência de Cristo. Para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Aqueles então que permanecem confiantes na suficiência de Cristo, eles estarão protegidos do engano. A expressão aqui, raciocínios falazes, é a tradução de uma única palavra no grego, que tem o sentido de um discurso fabricado, um discurso manipulado para convencer, um discurso criado exatamente para parecer convincente. Irmãos, há tantos discursos que parecem ser verdadeiros. E sabe de uma coisa? A nossa mente é inábil para conseguir identificar mentiras em discursos bem articulados. Não acho que você é imune ao engano, porque não é. Como que a gente faz então? Se concentra em Cristo. Se satisfaça em Cristo. Oriente a sua vida pela suficiência de Cristo e você não vai cair nos discursos que parecem verdadeiros, mas não são. É isso que Paulo está dizendo aos Colossenses. No verso 5, o apóstolo então diz que, embora esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé. O que seria a presença espiritual de Paulo aqui? O que ele quer dizer com isso? Ele não pode estar querendo dizer que o corpo dele fica num lugar e o espírito vai lá para a cidade de Colossos. Não, não é isso, irmãos. Paulo diz isso em dois sentidos. No primeiro, é que Paulo os mantinha em mente e orava por esses irmãos. E também recebeu notícia deles. Essa é a primeira coisa. A segunda é que Paulo era um apóstolo chamado para ser o apóstolo dos gentios. Logo, havia um vínculo entre Paulo e a igreja de Colossos por causa da autoridade apostólica dele. E olha o que Paulo está verificando. Paulo se alegra e está verificando a boa ordem e a firmeza da fé dos irmãos de Colossos, irmãos. Essas duas expressões, boa ordem e firmeza da fé, são palavras que remetem ao contexto de disciplina militar. Isso demonstra que os colossenses, embora estivessem recebendo investidas dos falsos mestres, eles estavam permanecendo firmes. Paulo não estava preocupado com o presente deles. Paulo estava preocupado com o futuro deles. Tudo indica que as verdades que Paulo está dizendo até agora eram coisas que eles já estavam vivendo adequadamente. Como diz um comentarista, a epístola de Colossenses é uma vacina contra a heresia, não um antibiótico para os que já estão contaminados. Olha só, irmãos, a igreja está bem, mas ainda assim Paulo relembra eles desse fato, porque é mais importante terminar bem do que começar bem. Muitos começam bem, mas terminam mal. E tem um exemplo muito claro. Qual foi a outra igreja que Paulo citou aqui em Colossenses 2:1? A igreja de Laodiceia, não é? Essa igreja é a igreja que recebe a mais forte exortação nas cartas lá em Apocalipse capítulo 3. É a igreja que é chamada de morna. Entendem? Porque nós precisamos sempre ser exortados sobre essas verdades. Porque importa que nós orientemos a nossa vida no presente e no futuro, para que o conhecimento de Cristo e a suficiência de Cristo norteiem a maneira como nós vivemos para agradar a Deus. Quando não tratamos, irmãos, Cristo como suficiente, então nós abriremos a porta para a sabedoria e para o conhecimento desse mundo, que pretendem lidar com as mesmas coisas que Cristo lidou, mas diferente de Cristo.
A escolha é sua. É por isso que os nossos olhos precisam estar fixos em Cristo, irmãos. Cristo, somente Cristo é tudo o que nós precisamos. Cristo, somente Cristo é suficiente para vivermos bem. Nós não precisamos mais do que já temos para viver bem. Eu comecei o sermão falando sobre o quanto uma família precisa ganhar de dinheiro para viver bem. Mas a minha intenção é que você associe isso à verdade de que você tem todos os recursos para ser um bom cristão. Mas você talvez tenha desprezado a suficiência de Cristo. Você talvez esteja desprezando o conhecimento de Cristo. Os cristãos, irmãos, certamente podem ter posses financeiras diferentes. Eles podem ter recursos diferentes, mas eles têm os mesmos tesouros espirituais. E eles podem viver muito bem, porque Cristo é suficiente para dar a eles uma vida boa. É claro que você deve entender com clareza que essa vida boa não significa ter prosperidade ou ter boas coisas nessa terra. Não, significa viver uma vida piedosa que agrada a Deus em um mundo cheio de dificuldades. Por quê? Porque tem comunhão com Cristo e Cristo basta. É assim que Paulo pensava, irmãos. Quando foi lhe dado a ele um espinho na carne, a voz do Senhor para ele, depois dele clamar 3 vezes para que Deus o afastasse dele, o espinho na carne que é descrito como um mensageiro de Satanás. 3 vezes Paulo clamou, e a resposta do Senhor foi: Paulo, a minha graça te basta. E é verdade, irmãos, a graça nos basta porque Cristo é suficiente. Cristo, somente Cristo, é tudo que nós precisamos para viver, e nós já o temos disponível. Que grandeza, que graça, que glória. Vamos orar. Ó Senhor, nós te louvamos. Ó Senhor, obrigado por dar-nos a Cristo, por dá-lo a nós. Obrigado porque em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ah, Senhor, nós te louvamos pela grandeza de quem é Cristo Jesus, o nosso Redentor. Que o nosso coração o ame tão profundamente a ponto de orientar a nossa vida, Senhor, para que nós o conheçamos mais e mais e para que lutemos para fazê-lo conhecido. Ó Senhor, que a nossa vida seja orientada pela suficiência de Cristo. Que quando as respostas desse mundo não vierem, Senhor, Cristo baste. Que quando o mundo tiver certas respostas para nós, Senhor, que não são as respostas da Tua palavra, que Cristo seja suficiente, porque Ele é suficiente. Que Ele baste para nós. Que o nosso coração encontre essa satisfação, Senhor. E que nós vivamos somente confiando em Cristo. Só em Jesus confiaremos. Isso é o que devemos fazer, Senhor. E é isso que nós cantaremos agora ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.